Iniciando nossa gravação novamente, dessa vez com a tela compartilhada. Estamos aí, novamente repetindo o assunto. Se alguém tem algum problema de compartilhamento de imagem, por favor, se retire da sala. E depois acessem aí esse conteúdo que a gente vai publicar para vocês em um canal aí em específico. Nossa aula de hoje, estaremos falando sobre temporizadores. Os temporizadores, eles obedecem um modelo padrão. Normalmente são apresentados aí como um bloco a ser inserido na nossa lógica de programação, na nossa network. Tá? E existem algumas informações que são comuns a todos os temporizadores. Pela norma IEC, é definido que o sistema de programação em ladder, no caso, ou a programação utilizada no CLP certificado, possua a possibilidade de contagem de tempo. Ela não define em específico, olha, tem que ser um temporizador do tipo A, B ou C, mas sim que haja um temporizador instalado possível de uso, né, na tecnologia envolvida. Tá? Então, o que ocorre? Alguns fabricantes vão ter só um tipo de temporizador. Outros fabricantes terão aí os 2 ou 3 tipos aí, conforme a gente vai visualizar na aula de hoje. Nada impede de, com uma determinada função, uma determinada instrução, nós não tenhamos o comportamento de outros 2 modelos, coisa que eu pretendo demonstrar para vocês até o final da aula. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A gente vai voltar a falar a respeito desse assunto lá na frente. Um temporizador, por essência, ele é um contador de tempo. Tá? Então, esse tempo pode ser definido em ciclos de segundos, em ciclos de milissegundos, em ciclos de décimos de segundos, ou seja, é uma particularidade também de cada um dos fabricantes. Existem fabricantes que preferem trabalhar uma base genérica, uma única base de tempo para todos os temporizadores. Outros fabricantes trabalham da seguinte forma: do temporizador 1 ao 10 eu trabalho numa base de milissegundo. Do 11 ao 31 eu trabalho numa base de milésimo de segundo. E cada um vai trabalhando de uma forma. Onde que a gente busca essa informação? No manual de operação de cada um dos equipamentos que a gente estiver operando. Tá? Como bloco básico, a gente sempre vai ter a necessidade de endereçar esse temporizador. Né? Então, esse percento de TXX quer dizer o seguinte: eu posso ir do temporizador 01 até o temporizador 32 nesse fabricante aqui. Esse fabricante possui 32 temporizadores. Como é que eu diferencio um temporizador de outro? Pelo endereçamento que eu estou utilizando. Tudo bem? Todo bloco de temporização vai ter um enable e também terá um quit de saída, ou seja, dependendo do que houver e quando houver a continuidade lógica no enable, o módulo pode se comportar de uma forma. E dependendo deste comportamento, ele vai gerar uma saída específica de acordo com a sua função base. Tá? Todo módulo de temporização ele vai ter um local, um endereço que refere-se à quantidade de ciclos de contagem de tempo. Então, imagine a seguinte situação: meu temporizador está configurado na base de 1 segundo. Quando eu defino 30 ciclos, o temporizador irá contar o tempo de 30 segundos. Se eu defino 5 ciclos aqui no endereço txx.p, ou seja, esse temporizador vai aguardar 5 segundos, desde que esteja na mesma base de tempo. Tá claro esse ponto? E se eu precisar de 3 segundos e meio, como é que eu configuro esse temporizador para 3 segundos e meio? A minha base de tempo tem que ser feita de
0,1 segundo. Então, eu contarei 0,1 segundo em 0,1 segundo. E quantos ciclos de 0,1 segundo eu preciso contar para 3 segundos e meio? Quem me responde essa? Que não seja o mestre Farcas, ele já sabe. 35, professor. Exato. Então, existe esperança ainda. Se eu definir 0,1 segundos e definir 35 ciclos, eu contarei 3,5 segundos. Ok? Todos os nossos projetos, a partir de agora, a gente vai trabalhar numa base de 1 segundo, né? Mas é importante, pelo menos em algum momento na vida de vocês, né? O professor falar aqui, para que vocês tenham esse vislumbre da possibilidade de contar tempo fracionado. Considerando que esse endereço aqui, ó, ele só aceita números inteiros, de 0 a 65.535. Ou seja, 16 bits. Com 16 bits de contagem, você conta de 0 a 65.535. E se eu precisar de um tempo maior do que esse? Eu posso cascatear temporizadores em cima de temporizadores. Então, um temporizador faz uma função e outro temporizador faz outra função. Eu multiplico os tempos, né? Se eu contar 10 vezes 65.000, são 650.000. Mas lá na frente a gente vai entrar nesse nível de programação, não se preocupem agora, né? Nossos processos aqui serão processos de curto tempo, para que vocês tenham a ideia do funcionamento do bloco só. Até aqui, alguma dúvida dessas características básicas? Mesmo porque eu falei, mas não falei como o temporizador funciona ainda, né? Mas dos parâmetros de configuração que eu apresento a vocês, alguma dúvida? Podemos seguir? Ninguém levantou a mão, ninguém se mandou nenhuma pergunta aqui. Sim, podem prosseguir, professores. Tá bom. Obrigado, Sara, pela manifestação. É importante a gente saber que vocês estão acordados, tá? Então, de vez em quando, a gente faz isso para criar um intervalo para a garganta e saber se está todo mundo acordado ainda. Temporizador tipo ON. Timer T-ON. O que é um T-ON? É um tempo para ligar. Ele aguarda um tempo para ligar. Ele conta um tempo para ligar. Ligar quem? A saída do bloco. Uma vez energizada a entrada, conto o tempo, energizo a saída. Vamos entender aqui na teoria como é que ele descreve para a gente. Essa instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada enable for habilitada. Então, quem que starta, quem que inicializa a contagem desse tempo? A continuidade lógica na entrada enable. Quando o valor atual do timer txx.v, quem que é esse, professor? Já falamos a respeito. Alcançar o tempo de preset txx.p, definido pelo usuário, a saída Q do timer será acionada. Quem é esse tempo txx.v? É o valor atual. Eu programei no txx.p 5 segundos. Eu não inicializei o enable ainda. Qual é o valor de txx.v? 0. A partir do instante que eu habilito essa entrada e eu quero acompanhar quanto tempo decorreu desse tempo de contagem, qual é o endereço que eu fico monitorando esse tempo decorrido? É o txx.v. É o txx que vai contar, .v que vai contar 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos.
Quando o meu tempo decorrido, txx.v, alcançar o tempo de preset, txx.p, que é o que eu programei, esse tempo é igual a esse? Ótimo! Habilita a saída. Dessa forma, o timer on energiza a saída após o tempo decorrido que foi programado. Quando a entrada enable for desabilitada, o valor atual do timer será zerado, txx.v zera, e a saída Q do timer será desativada. Ok? Habilitei o enable, contei o tempo igual ao programado, habilito a saída. Desliguei o enable, zero o txx.v, desligo a saída. Até aqui alguma dúvida? Não. Professor, Diga, Pedro. se por exemplo, tem colocaram o tempo de 5 segundos. Aí o enable foi ligado. Só que ele desligou em 1 segundo. E não contou 5 segundos ainda. O que vai ser desabilitado? Ótima pergunta. Enable habilitado. Começou a contar 0, 1, 2, desliga o enable. Quando a entrada enable for desabilitada, o valor atual do timer será zerado. Isso quer dizer o quê? Nem chegou a ligar o quê? Tá aqui, ó. Um esquema de programação apresentado é esse daqui. Eu posso ter uma saída logo após o bloco, ou o endereço da saída T00.Q aqui, ó, programada, pode habilitar uma saída M. São duas formas da gente programar. Quando a minha entrada I0.0 alimentar essa entrada aqui, ó, do enable do bloco, ó, passei todo esse tempo energizando a entrada do bloco do CLP. O que acontece com a saída Q do bloco de temporizador? Depois de 5 segundos, ela levanta. Por consequência, ó, quando esse Q liga, esse cara aqui liga. Se esse cara ligou, a minha memória vai acompanhar exatamente o ciclo de saída. A questão é, se eu desligo essa entrada antes de atingir os 5 segundos, eu não cheguei a mandar o Q para o nível lógico alto. Se eu não mandei o Q para o nível lógico alto, eu não consigo energizar a saída do módulo. Ok? Ok, professor, obrigado. No LED sim. Entrada 00. Está aqui. E o temporizador? Está aqui, ó. Timer 1. 5 segundos. On delay timer. Vamos deixar aqui por enquanto. Ok? Coloquei um bloquinho aqui, um timer de 1 segundo. O que eu quero que aconteça? Quando esse meu timer for energizado, ligue a minha lâmpada 0. Vamos rodar a demo. Cinco segundos depois a lâmpada liga. O instante que eu desligo a entrada do módulo, aqui, ó, desliga automático. Tá vendo aqui, ó, o 5.0 sendo apontado pelo mouse? Consegue enxergar isso aqui ou não? Esse valor de 5.0 é o txx.p, o valor de preset. E esse 00 ACC aqui, ó, é o txx.v. Vocês vão perceber que esse número aqui, ó, ele vai começar a crescer a partir do instante que eu pressionar o botão. Olha lá, ó. Olha o tempo sendo contado. Quando esse número iguala, a saída liga.
Desliguei a entrada, desligo a saída. Respondendo ao Pedro, olha lá, ó. Liguei. 1, 2, 3, desliguei. No que eu desliguei já zerou. No que zerou, zerou. Nem ligou a saída no caso. Não chegou a energizar a saída do bloco. Tá claro o funcionamento aqui? Sim. Eu fiquei de apresentar para vocês ontem o Gransim e o Keylogix, né? O Keylogix é a tecnologia que a gente usava no laboratório presencial. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. E ele vai nos ajudar hoje a demonstrar os outros dois temporizadores que a gente tem, né? O LED Sim, ele só tem o timer do tipo T-on. Temporizadores. E esse software aqui vai permitir que a gente apresente aí os outros dois temporizadores para vocês. Estamos falando do KL640, o modelo de CLP que a gente usa. Então, ó, padrão de endereçamento, chave normal aberta, endereço 0.0 seria o IP0 do LED Sim. Temporizador do tipo T-on, temporiza na energização. Temporizador 01, 5 segundos. 01. 05. Agora sim. E 0.0 corresponde à nossa saída OP0. Feita uma lógica de programação aqui. Nesse software, a gente tem a necessidade de fazer uma conexão, fazer o download, colocar o módulo para rodar e fazer o monitoramento. Feito tudo isso, olha lá, ó, não vou usar a entrada analógica, não vou usar a saída analógica. A IHM não foi programada para isso. Vamos lá, quando eu acionar a entrada em 00, depois de 5 segundos eu quero que a minha saída que é 00 ligue. Acionei a entrada em 00. Olha o tempo correndo aqui, ó. 4, 5. Depois de 5 segundos, saída energizada. Aqui também ela aparece energizada, ó, bolinha amarela. Conseguem ver por aí ou não? No instante que eu desligo a entrada, o timer zera e a saída desliga. 1, 2, 3. Desliguei antes. Não deu tempo de ligar a saída. Saída não foi energizada. Alguma dúvida no entendimento do T-on? Outra leitura que a gente tem do T-on é o seguinte. Os temporizadores geram atrasos. No caso do T-on, ele atrasa para ligar. Atrasa quanto? 5 segundos. Olha lá. Ele atrasou a saída em 5 segundos. Para desligar não tem atraso nenhum. A hora que eu desligo a entrada, desliga a saída. Só que para iniciar a contagem e energizar a saída, eu atraso o tempo que eu programei. Então tem gente que prefere memorizar dessa forma, né? O temporizador como um elemento de atraso na minha programação. Dúvidas, senhores? Senhoritas?
Mestre, algum comentário no Teon? Não, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente, não sei se você vai apresentar a outra alternativa do LED Sim, mas eu acho que é isso, tá? Todo temporizador, na realidade, segue a mesma linha, né? Ou seja, aliás, todo CLP segue a mesma linha para temporizadores, né? Eu acho que vale comentar porque eles estarão com a ferramenta em mãos, né? A questão é que a função de Latched on Delay Timer não são todos CLPs que possuem essa instrução, tá? O On Delay Timer, todo CLP possui, todo CLP que trabalha com TON possui essa instrução de programação, que é exatamente isso. Desligou a entrada, vai desligar a saída. No LED Sim, ele possui essa função de Latched on Delay Timer. Como é que funciona esse cara aqui? Coloco para rodar, olha lá, acionei a entrada, vai contar os mesmos 5 segundos. Contou 5 segundos? Ligou a saída. Por que ligou a saída? Porque o timer foi energizado. Quando eu desligo, ele usou, além da função de temporização, a função de latch para essa saída em específica. Então, ó, eu não tenho mais a continuidade lógica, mas a saída do timer houve esse set na saída habilitada e, portanto, ele vai ficar energizado até que haja um reset. Então, sempre que eu usar o timer do tipo latched, eu obrigatoriamente tenho que utilizar alguma instrução secundária que vai fazer o quê? Habilitar um reset do timer 1. Dessa forma, eu consigo fazer a fixação da saída em nível lógico 1 e consigo zerar essa saída mediante o acionamento externo. Como é saída LET, eu não preciso ficar com a continuidade lógica pelo tempo todo. Um único pulso, uma única centelha de acionamento no endereço 0 é o suficiente para energizar o temporizador, o bloco que está com a função LET, né? Não é o endereço em específico. E tudo que tem um LET tem que ter um unlet ou um reset. Tá clara essa questão aqui? Essa instrução de temporizadores latched, ela é restrita a alguns fabricantes. Como o nosso curso a gente bate nessa tecla, né? De estar utilizando todos os recursos que a gente apresenta para vocês em sala, compatíveis com 100% dos CLPs de mercado, a função latched não é uma função que a gente fomenta que seja utilizada, né? Porque vai que você vicia na utilização desse modelo de instrução e cai um CLP na sua mão que não tenha essa instrução. Então, os exercícios que a gente faz visam, né, a utilização do temporizador na sua configuração básica, né, na configuração do On Delay Timer. Tá? Mas, quando vocês estiverem já no nível intermediário ou avançado, nada impede de vocês utilizarem essa outra tecnologia. Alguma dúvida? Eric, Janison, Pedro, Robert, Sara, Tiago. 2 já fugiram da sala. Não, nem. Tranquilo? Difícil? Consegue ver a aplicação? Onde que eu uso esses temporizadores, pessoal? Me dê um exemplo de aplicação para o uso de temporizadores no CLP. Onde que a gente usa a base de tempo? Eu já vi em uma ejetora de borracha. Ela segurava 3 minutos para derreter a borracha.
Uma injetora de borracha segura 3 minutos. Injetoras plásticas, né? O tempo de resfriamento, né, dentro da forma, você faz a injeção, você retira o bico injetor e você tem que esperar um tempo ali para aquela resina solidificar. Então você precisa de um tempo para fazer a abertura das formas. Cozinha industrial, né? Aqueles fornos rotativos, né? Você entra com a massa, assa por um determinado período, remove a assa. É tudo base de tempo, né? São diversos os processos industriais que vão utilizar aí uma base de tempo. Seja um atrasar para... O que é um atrasar para ligar? Eu posso atrasar para ligar uma esteira transportadora. Ou seja, uma esteira que vai remover ali a massa do pãozinho que está sendo assado. Uma vez que a esteira entrou no forno, aguarde 2 minutos para que seja retirada. Então eu marco um tempo de 2 minutos, um T-on ali no caso. É difícil, né? Vários processos são que utilizam essa questão do temporizador. O difícil é você listar toda a possibilidade, né? Tudo que é possível e imaginável você utilizar os temporizadores. Qual foi o grande lucro aí, a grande vantagem da utilização do CLP? Antes eu tinha um temporizador que era um relé de tempo, que a gente chamava. Você tinha que ter um potenciômetro ali, ajustar num potezinho com uma chavinha ali, e você nunca tinha um tempo muito preciso com esse tipo de dispositivo, né? Aqui não, a gente tem um equipamento que é microprocessado, eu posso fazer múltiplos de milissegundos, né? 1000 milissegundos é 1 segundo e ainda está dentro do ciclo de contagem da máquina. Então, com isso, a gente conseguiu muito mais eficiência do que tinha anteriormente, né, nos ciclos de processo com relés de tempo. Então, uma vez incorporada a instrução de programação temporizador dentro do CLP, tornou-se algo desnecessário os relés de tempo aí antigamente utilizados. Um funcionamento básico é o chaveamento estrela-triângulo na partida de motores, né? Quando eu faço a partida de um motor, nós partimos o motor em estrela, aguarda um tempinho aquele recuo do pico de corrente nominal do sistema, depois você chaveia no segundo momento em triângulo, né? Então você tem a possibilidade de estar fazendo esse controle aí de forma microprocessada. Ok? Mestre, tem outros processos, por exemplo, onde você tem uma ação de sobrecarga, coisa assim, mas que pode ser atrasada, né? Uma sinalização, ou eventualmente um desligamento, pode ser atrasada através de um temporizador também, né? Muitas vezes isso acontece demais em indústria, né? Você tem um dispositivo de proteção, mas não é uma proteção que tem que acontecer de imediato. Ela vai acontecer se, por exemplo, a falha persistir. E essa falha pode persistir por algum tempo. Então, esse tempo acaba se usando uma temporização para verificar se, de fato, aquela ação ela está presente ainda, né? Exato. A própria ação do bimanual, né, que estávamos discutindo na aula aí daquela prensa simplificada que passamos para vocês, né? Quando eu digo a vocês, olha, eu não posso demorar mais do que meio segundo de diferença entre pressionar o botão 1 do botão 2. O que é meio segundo? É algo muito pequeno, né? Humanamente ali perceptível. Se demorou mais de meio segundo, você está tentando fazer gambiarra ali na botoeira, né? Você está tentando botar um palitinho, alguma coisa do tipo, que tem que ser coibido. Então, como que eu verifico essa diferença de tempo entre um acionamento e outro? Eu posso utilizar um temporizador, uma contagem de tempo para fazer esse tipo de análise.
Ok? Mas só tem o T-on para a gente usar? Não. Então vamos verificar aí outros temporizadores. Aqui é uma explicação daquilo que já foi mostrado. Vamos lá. Tipo T-off. Percebam que o bloquinho continua com a mesma característica, né? Um enable, um quit, o endereço do temporizador, um TP como valor de preset. O que mudou? Para esse fabricante, como que ele diferencia? Ele escreve na base do bloco qual é o tipo de instrução que você está utilizando. T-off, aparece T-off. O T-on, olha lá, aparece T-on. Está aqui, ó, nomenclatura do tipo do temporizador aparece aqui, na simbologia do bloco. Isso para este fabricante. Existem fabricantes que falam o seguinte, do endereço tal a tal é T-on, do tal a tal é T-off. Então você tem que ficar atento à documentação de cada um deles. Tá? T-off, vamos entender essa descrição aqui então. Ó. Essa instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada enable do timer estiver desabilitada. No momento que a entrada E for acionada, a saída instantaneamente será ativada. Teve continuidade lógica aqui. Saiu continuidade lógica aqui. Tirei a continuidade lógica do enable. Ele começa a contar o tempo para tirar a continuidade lógica da saída. Ou seja, eu crio um atraso para desligar a saída. Enquanto o timer on atrasa para energizar a saída, esse cara aqui atrasa para desligar a saída. Essa é a função básica do T-off. Quando a entrada do timer mudar de estado e ir para o nível 0, o valor atual do timer, olha lá, o txx.v, irá começar a contar até chegar no valor do preset, no txx.p. Quando o valor atual do timer txxv alcançar o tempo de preset definido pelo usuário, a saída Q será desacionada. Quando a entrada enable for habilitada, o valor atual do timer será zerado e a saída Q do timer irá ser acionada. Vamos entender aqui o que acontece. Inclusive, é importante a gente destacar isso daqui. Tá? Todo processo, todo projeto que a gente trabalhar a partir de agora que envolva temporizadores, parte da resposta do exercício que a gente quer é isso daqui, ó. É o que a gente chama de uma carta de tempo. O que é o conceito da carta de tempo? Ao longo de um determinado tempo, o que ocorre com as variáveis de entrada e qual é a consequência com a variável de saída? E se eu tiver 5 entradas, eu tenho que desenhar as 5 entradas. Se tiver 2 saídas, eu tenho que desenhar as 2 saídas. Então verifica aqui, ó, no nosso projeto, eu tenho a entrada em 00, controlando a continuidade lógica no bloco enable do T00. Eu tenho a saída T00Q, que é a saída do temporizador, habilitando ou desabilitando a continuidade lógica na memória 0. Tá? Esse M0 aqui, pessoal, nada mais é do que um flag, tá? Aquilo que a gente via como flag no LEDSIM, no Keylogix, ele chama de memória auxiliar. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, como que o T-off funciona? Energizei a entrada. Como que eu energizei a entrada? Oi, netinha do Farcas, cadê ela? Ê, vô babão, segura a baba, vô. Vamos lá. Energizei a entrada. Como? Com a habilitação do I0.0. Olha lá. I0.0 foi para nível lógico 1. Automaticamente, no mesmo instante, a saída T00.Q vai para nível lógico 1.
E se T00 vai para 1, esse cara vem para 1. Se esse cara vem para 1, automaticamente a saída M0 também vai para 1. Tá? E vai permanecer em 1 até quando? Até 5 segundos depois que a entrada for interrompida. Olha lá. Desliguei a entrada do bloco. Começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. No 5º segundo, eu derrubo a saída do bloco. Por consequência, derruba a saída da memória 0. Particularidade do TOF. Olha lá. Ó. Acionei a entrada, acionou a saída. Desliguei a entrada. Se antes de der os 5 segundos eu ligar a entrada de novo, olha lá, ó, ele ignora esse intervalo que houve aqui. Ó. Ele volta a zerar o contador. E começa a contar o tempo depois de quanto? Depois que a entrada voltou para 0. Entrada voltou para 0. 1, 2, 3, 4, 5. Desliguei a saída. Vamos deixar esse temporizador mais claro para ver como é que funciona? Vamos lá para a nossa máquina virtual. Interromper, parou o programa. Vamos inserir mais uma lógica aqui. Não, aqui. E 0.1 vai utilizar um temporizador do tipo TOF. Temporizador 02. Vou mudar esse tempo. Vou botar 3 segundos de TOF. E o resultado do TOF vai ser apontado na saída que é 0.1. Enter, Enter. Faço o download. Coloco para rodar. Coloco para monitorar. Habilito, fecho o que não vai usar. Fazia tempo que eu não mexia com Keyprogram. Você dá risada, né, mestre? Vamos lá. Então, ó, programação da lógica 1 está aqui, continua funcionando. Ó, contou 5 segundos para ligar a saída. Ó, a lógica 2, no que eu pressionar o I01, a saída já vai ligar instantaneamente. Olha lá, ó, ligou. Ligou. Quando eu soltar o botão pressionado, ou seja, mandar 0 para a entrada do bloco, é que ele começa a contar o tempo. 1, 2, 3. No 3 ele desliga a saída. Ligou, liga de imediato. Desligou, começa a contar o tempo. O TON já é diferente. Ó. Eu desliguei, ele desliga de imediato. Por isso que a gente fala, ó, o TON ele atrasa para ligar. Atrasou para ligar. E o TOF? Ele não atrasa nada para ligar, ele atrasa para desligar. E vamos repetir aquela descrição que ele comentou lá. Desliguei. 1, 2, liguei de novo. Ele ignorou o ciclo que ficou de 2 segundos desligado e não chegou nem a desligar a saída que é 01 aqui. Ó. Então, para aquela aplicação que o professor Farkas comentou, olha, eu só vou desligar o dispositivo se o erro acontecer por mais de 5 segundos. Eu posso colocar um TOF programado em 5 segundos e a entrada do bloco do TOF monitorando a falha, monitorando o erro. Se o erro acontecer por mais de 5 segundos, aconteceu o erro, tá lá, ó. 1, 2, 3 segundos de erro, desliga a saída. São formas que a gente tem de monitorar. Ok?
Dúvidas? Comentários? Sugestões? Alguém está acordado ainda? Professor, por mim não tem nenhuma dúvida. Mestre, algum detalhe? Sem detalhes, mestre, sem detalhes. É isso que eu ia comentar. Não tem ninguém aqui se pronunciando, nem no chat. Não tem ninguém. Eu consegui o segundo monitor, agora está rodando direitinho. Me mandaram um adaptador novo lá, eu estou conseguindo rodar com 2 monitores. Bom, assim, então você consegue visualizar, Eu consigo, né? agora eu consigo ver eles aqui. Tá Dependendo bom. da tela, a gente consegue. Essa daqui é uma que dá para garantir isso. Tá Professor, bom. Diga lá. tô com uma dúvida. O temporizador, eu tô vendo aqui no LED Sim, se eu coloco ele no meio da rung, ele vai lá pro final, como se fosse uma saída. Só que Sim. nesse programa aí que você tá usando, tá colocando ele meio que no meio, um pouquinho mais, sei lá, pra esquerda, e ele tá rodando. Quando a gente for usar essa instrução aí no caderno, a gente vai fazer, tipo, que nem o LED Sim ou que nem esse novo programa que você tá usando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Percento de P 02.Q que é 0.1. Pam, 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 pam. A parte chata desse software é isso. Toda vez tem que fechar o que não vai usar. Mas vamos lá. Ok? Consegue perceber que ele funciona exatamente da mesma forma? Sim. É que esse software aqui tem essa facilidade. Eu já posso colocar, eu não preciso usar em 2 linhas para fazer a função do temporizador. Eu consigo usar em uma linha só. Já o LED Sim, o LED Sim está aqui. Obrigatoriamente esse software usa o timer no final da linha. Por quê? Porque eu uso o endereço da saída do timer para habilitar ou desabilitar uma segunda rung. Tá? Quando, na verdade, estou falando da mesma coisa. Tá? Se eu ligo uma saída e essa saída liga a outra saída, é a mesma coisa que eu dizer para você. Cadê? Tá aqui. Ligo uma saída e essa saída liga a outra saída. Tá? Então são formas e formas de representar a mesma coisa. Eu não quero que vocês criem mistério nem fiquem com essa dúvida. Essa plataforma específica permite fazer isso. Não é toda plataforma que permite fazer isso. Então você tem que ser um pouquinho flexível também, né? Para entender que é a mesma coisa que eu estou fazendo. Ok, Pedro? Ok, professor. Mais alguém com alguma dúvida? Tá bom.
Temporizador de pulso. Não cabe na mesma página, porque é PDF que eu estou abrindo. Na verdade, esse PDF aqui é o manual do KL640, tá? Que eu já postei para a aula de ontem para vocês. E, na verdade, é o CLP que eu estou mostrando para vocês como é que ele roda. Tá? O QLogix é esse KL640. Temporizador de pulso. Como é que eu sei que eu estou utilizando um temporizador de pulso? Está aqui, ó. TP. Funcionalidade do bloco, mesmo padrão. O endereço do temporizador, um enable, um quit, o endereço de preset e a identificação do módulo definida por TP. Descrição teórica. Olha lá, essa instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada enable do timer estiver habilitada. Neste momento, a saída Q do timer é acionada e o valor atual do timer TXXV começa a contar o tempo, enquanto a entrada permanece habilitada. Ou seja, habilitei a entrada, liguei a saída e começo a contar o tempo. Habilitei a entrada, ligo a saída, começo a contar o tempo. Quando o valor do tempo TXXV, ou seja, o valor atual, se igualar ao valor do tempo do preset, a saída Q do timer será desativada. Habilitei a entrada, contei o tempo igual ao tempo, desligo a saída. Quando a entrada E estiver desabilitada, o valor atual do timer irá ser zerado e a saída Q será desativada. Percebam que o texto é até meio confuso, é meio chato de entender aqui o que essa instrução faz, né? Por isso que a gente novamente entra com o status da carta de tempo. Programei um TP, um temporizador de pulso, por 5 segundos. Se eu habilitar a entrada 1 segundo, a saída vai ficar habilitada por 1 segundo. Se eu habilitar a entrada por 10 segundos, a saída ficará habilitada por 5 segundos. Por que 5 segundos? Porque é o tempo do pulso que eu escolhi deixar ativo. Se eu ficar com 1 dia essa entrada habilitada, eu vou ter um pulso de 5 segundos. Se eu ficar 5 horas com a entrada habilitada, eu vou ter um pulso na saída de 5 segundos. Por quê? Porque para esse temporizador o importante é cravar o tempo de saída de energização. Qual que é o ponto fraco? Olha lá, se eu gerar um trem de pulso na entrada, ele vai gerar um trem de pulso na saída. Não deu tempo dele contar os 5 segundos para desligar. Né? Esse timer ele zera quando? Quando ele vai com a entrada para zero. Então ele só consegue permanecer com um pulso de 5 segundos por um tempo maior ou igual com a entrada ao tempo definido. Tá claro o funcionamento do TP aqui, pessoal? Vamos ver o bloco rodando, como é que ele se comporta. Lógica 4 e 0.4. Um temporizador do tipo TP. T04. Quantos segundos? 4 segundos. De novo, 04. 04. Vai ligar a saída que é 0.4. Deixa eu brincar um negocinho aqui, vamos lá. Pronto. Senão vocês vão achar que o temporizador só funciona com chave normal aberta na entrada. Então, aqui. Faço download. Coloco para rodar.
Coloco para monitorar. Ixi, mas já saiu contando aqui? Por quê? Porque o endereço 04 de entrada está desenergizado. Olha lá, 04. O bloco não funciona quando existe continuidade lógica, pessoal? Se é uma chave normal fechada, quando que eu vou ter continuidade lógica? Quando eu tiver 0 na entrada. Com a chave pressionada, ó, eu tenho 1. A hora que eu tirar o dedo da botoeira aqui 04, perceba que ele vai ligar o Q04. Vai ligar por quanto tempo? 4 segundos. Vamos ver se funciona? Olha lá. 1, 3, 4. Desligou. A entrada continua com o enable habilitado. Essa instrução continua verdadeira. Só que a saída já desligou, porque eu só queria um pulso de 4 segundos. Eu tenho que desligar a entrada de novo para habilitar ela de novo para ela voltar a contar o tempo. E se eu desligar antes de contar o tempo? Olha lá, desliga a saída também. Tá claro a função? Dúvidas? Comentários? No dúvidas, no comentários? Então, se vocês não têm dúvida, vamos gerar uma dúvida para vocês, então. Considerando uma entrada IP0 e uma saída Q00, falei para vocês que o LED Sim a gente só tem o timer do tipo ON. Como é que eu faço uma função do tipo TOFF numa programação que eu só tenho o TON? Eu quero a resposta, a carta de tempo, de acordo com isso aqui, ó. Eu quero essa carta de tempo. Com uma entrada 0, uma memória auxiliar, vamos pensar numa saída 0, uma entrada 0 e uma saída 0, com essa carta de tempo. O que é essa carta de tempo? A partir do instante que eu desligo a entrada, eu conto 5 segundos para desligar a saída. Como é que eu resolvo esse tipo de problema, então? Se no meu LED Sim, eu só tenho o timer do tipo ON. Nós temos duas alternativas. Eu posso responder essa prática para vocês. A gente responde online aqui para vocês terem a ideia do que seja feito. E vocês me entregam como atividade valendo a presença de hoje e a de ontem o TP dentro do LED Sim. Ou a gente pode deixar o TOFF, que é mais simples, a resposta do TOFF como atividade para entregar. E na segunda-feira que vem eu faço o TP para vocês. O que vocês preferem? O que você acha, Messi? Ou deixa os dois para eles exercitarem, já que a gente foi bonzinho essa semana? Você tá querendo receber um vuduzinho aí, né? De vez em quando, né? A gente sabe que tem que ser morde a sopra, Messi. Não pode.
Eu acho que o TEOF é um bom exercício, é simples, né? Mas é um bom exercício para eles praticarem. Eu acho que a gente deveria, na minha opinião, né? Você perguntou a minha opinião. É óbvio, a sua opinião Eu importa muito para deixaria, eu mim, você sabe deixaria o disso. TEOF para eles fazerem e depois, na próxima aula, no próximo encontro, a gente vê como é que eles se saíram, né? Nesse tipo de coisa. E aí a gente faz o TP, viu? Quer ver? A gente pode fazer algo do tipo assim, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo aqui habilitar para eles. Vamos tentar fazer um negócio aqui. 00, né? O 00 do TEOF. Tá, calma nessa hora. Quanto tempo? 5 segundos também? 3 segundos para ser rapidinho? 3 segundos. E aí, quando isso aqui for Professor, verdadeiro... Diga lá. o senhor está compartilhando algo mais além do texto que aparece na tela? Não. Eu estou resolvendo o projetinho aqui para vocês verem, olha, é possível, de forma que vocês não vejam a solução, né? Senão perde a graça a brincadeira. Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo o LED sim, certo? Mostrei para vocês que a gente só tem o T-on, né? Só tem o T-on. Como é que o T-off funciona mesmo? A gente pressiona, liga a saída. Não é isso? Quando eu tiro a entrada acionada, vou contar o tempo de 3 segundos para poder desligar a saída. Funciona ou não? Vamos lá, vou mostrar o... Ups. Tá calma nessa hora. É isso aqui que a gente quer que vocês façam. Ó, tempo de 3 segundos. Acionou, ligou a saída. Desligou a entrada, conta 3 segundos para desligar. Eu quero que vocês façam a carta de tempo do T-off utilizando o LED Sim, que não tem o T-off. Tá clara a atividade? Professor, é só carta de tempo ou também outras coisas? Não, Tipo, todo projeto com temporizadores. Mapa de entrada e saída, esquema de ligação, ladder e agora carta de tempo. tá. Tá bom. Tá? Carta de tempo é isso aqui. Né? Tem que estar em sincronia, tem que estar bem desenhadinho no caderno. Né? Linha de chamada, vocês sabem o que é linha de chamada, vocês são mecânicos, mecatrônicos, quer dizer. Então vocês tiveram desenho técnico. Tá? E base de tempo referenciada embaixo. Tá claro o projetinho? Tá Eu vou claro. colocar um descritivo lá, bonitinho, na página para que vocês tenham isso em mente.
e que vocês possam fazer essa entrega aí, valendo a presença da aula de hoje e a de ontem. Certo, mestre? Perfeito. Vocês vão ter Isso aí. 15 dias para fazer o que eu fiz em menos de 1 minuto. Ok? Tá bom, né? Bom tempo, né? Eu acho que tá bom. É um bom tempo. Dúvidas, pessoal? Senão eu já finalizo a gravação e já começo a subir o vídeo para vocês aí acompanharem depois. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Desculpa, professor, o senhor pode falar de novo que eu tive que pegar um negócio aqui. Eu perguntei se tem alguma dúvida, porque senão eu vou finalizar a gravação e já vou subir no vídeo para vocês. Assim, por mim o senhor pode finalizar. É para segunda-feira, não é a atividade? Preferencialmente para segunda, né? A gente sempre fala isso daí. Apesar do Centro Paula Souza requisitar a gente a disponibilidade de tempo, né, de 15 dias para uma entrega, nós temos a visão de que esses 7 últimos dias, né, a segunda semana, é para quem realmente teve um problema, né? Olha, eu tive um problema médico, eu tive que fazer uma hora extra no dia da entrega, tive que trabalhar fim de semana. Eu acho que nessas situações vale o prazo do 15 dias, né? Eu acho que vocês Então, poderiam estar professor, fazendo entregas com uma semana, mas tem gente que deixa para o então, último minuto. eu não sei a situação dos meus colegas, mas nas minhas condições eu acho que eu consigo. Porque essa semana está complicada para mim por causa das horas extras, mas eu acho que se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo sim. Deixa, né? A gente sempre deixa aí. E ó, estamos gravando essa informação. O nosso chat fica aberto o tempo todo. Nós atendemos vocês de segunda a sexta, qualquer horário do dia, né? Várias vezes por dia a gente dá uma olhada para ver se tem alguma bucha lá que vocês estão tendo problema para a gente tentar resolver, né? Exceto sábado e domingo, eu reservo esse tempo, né, para mim e para minha família, mas ainda assim de vez em quando a gente dá uma de teimoso e dá uma olhadinha lá, uma sapiada de fim de semana, né? Então, pessoal, usem essa disponibilidade. A gente sabe que não é todo professor que está se disponibilizando em abrir reunião e conversar com vocês. Pô, a gente tem essa visão, né? Então, esse pouco que a gente cobra é proporcional à energia que a gente despendencia com vocês, né? A gente dá o melhor da gente aqui para vocês nas aulas, mas a gente quer algo em troca, sim. Nada mais justo. Entendeu? É isso que a gente espera, esse nível de comprometimento que a gente espera com vocês. Né? Que seja para 3 alunos que estejam presentes em aula. A gente vai dar a mesma qualidade de aula para 3 alunos. Para um aluno, que seja. Se esse um aluno responder à altura, missão cumprida, a gente está satisfeito. Mas façam a sua parte. O comentário que você perdeu foi o seguinte: o que eu fiz em menos de 1 minuto, vocês terão 15 dias para estar fazendo. Ah, professor, mas você trabalha com isso faz tempo. Tá bom, mas é essa experiência, esse know-how que eu quero que vocês adquiram. E vocês não vão adquirir se ficar esperando o professor responder em sala de aula. Tá bom? De novo, mensagem gravada. Tá lá, os últimos 4 minutos aqui, ó, da gravação foi usado para chamar a atenção de vocês, tentar motivar vocês de alguma forma para levar esse negócio a sério. Ok? Estou finalizando a gravação.